Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina espírita com o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no livro número 3, capítulo número 2, falando sobre a lei de adoração. Hoje iremos comentar, refletir sobre duas questões, que é referente ao politeísmo. Mas antes de darmos início, vamos fazendo a nossa prece de abertura, rogando a Deus, o nosso Criador, a condição de compreender quem somos, da onde viemos, que somos filhos amados, somos espíritos imortais. Que essa ligação amorosa com Deus nos dê condições de refletir, de discernir a nossa condição de espíritos imortais, buscando a compreensão, buscando a inspiração, através do Evangelho de Jesus, esse irmão maior que nos oportuniza todos os dias os ensinos de como conduzir a nossa existência, nos norteando por caminhos seguros, o caminho do amor, do perdão, da caridade. Irmão querido, agradecemos por esse Evangelho que nos elucida, agradecemos ao nosso mentor, esse amigo espiritual que caminha ao nosso lado, nos inspirando, nos aconselhando, nos intuindo a perceber as oportunidades de caminhar junto com Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, como falamos no início, estamos estudando o capítulo que fala sobre a lei de adoração. E hoje temos duas questões que vai nos esclarecer o que os benfeitores trouxeram de resposta para Kardec no Livro dos Espíritos. Então vamos iniciar com a questão 667, onde Kardec pergunta aos benfeitores: por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e mais divulgadas, embora falsa? E os benfeitores respondem: o pensamento de um Deus único não poderia ser no homem senão o resultado do desenvolvimento das suas ideias. Incapaz, em sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, agindo sobre a matéria. Ele lhe deu atributos da natureza corporal, quer dizer, uma forma e uma aparência. Desde então, tudo que lhe parecia ultrapassar as proporções da inteligência vulgar, para eles era uma divindade. Tudo o que não compreendia deveria ser obra de uma força sobrenatural. E daí a crença de tantas potências distintas, da qual via-se os efeitos. Não havia senão um passo. Mas em todos os tempos houve homens esclarecidos, que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior, e se elevaram o pensamento de um Deus único. Então aqui Kardec questiona, sobre essa condição antiga, do politeísmo, E eles respondem, os benfeitores, os
nos respondem falando que essa crença do Deus único, né, surgiu no momento em que a humanidade já tinha uma maturidade intelectual para compreender que tudo provia de uma inteligência suprema. No início da humanidade, os homens, eles não tinham esse discernimento e eles eram movidos por instintos. Somente com Moisés, né, que veio se configurar a ideia do Deus único. Foi com esse povo hebreu, né, um povo que contribuiu muito ao cristianismo, porque difundiu essa ideia do Deus único e isso se expandiu. Então foi Moisés o precursor dessa ideia, porque já tinha um avanço, né, um amadurecimento daquele povo, daquele momento em que eles viviam, para compreender isso. Então, nos primórdios, né, vamos dizer assim, no passado remoto, a humanidade ainda não tinha discernimento, eles não tinham capacidade de discernir, porque eles eram ainda muito crus, né? Eles eram imaturos nessa condição, eles eram ignorantes. Então, eles davam atributos, né? Eles tinham que dar atributos a fenômenos que eles viam. Então, esses fenômenos, eles davam atributos às naturezas corporais, né? Então, eles davam uma forma, uma aparência, né? Então, tudo que eles não compreendiam naquele momento e eles queriam que essa força sobrenatural tivesse uma forma, tivesse uma condição material, então eles davam atributos a esses fenômenos a deuses, né? Então tinha lá o Deus das marés, Deus do trovão, Deus do sol, Deus da lua, né? Porque tinha aquela força, né? Aqueles fenômenos da natureza que ocorria e eles não tinham ainda a maturidade, né, intelectual para compreender que tinha uma força maior que governava tudo o que acontecia. Então, não eram deuses, né? Então, esses fenômenos aconteciam. Hoje nós temos a compreensão e a resposta da próxima pergunta, né, que são os fenômenos explicados que ocorrem na natureza, que muitas vezes são ali organizados por espíritos. Então, na próxima questão, nós vamos ter a compreensão, né, do complemento dessa pergunta. Então, na questão número 668, Kardec pergunta: os fenômenos espíritas, tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não fizeram crer na pluralidade dos deuses? Aí Kardec está perguntando, né, se esses fenômenos da mediunidade, né, que ocorreu em todos os tempos da humanidade, não contribuiu para crer, né, na existência de vários deuses? E eles respondem, sem dúvida. Então eles concordam, foi isso mesmo. Aconteciam fenômenos inexplicáveis. Toda vez que ocorriam esses fenômenos inexplicáveis, eles davam atributos, né, então, de divindades. Então eles respondem, sem dúvida, porque os homens chamados de Deus, tudo o que era sobre-humano, então tudo que eles davam o nome de Deus era tudo que acontecia fora da compreensão dos humanos. Os espíritos eram deuses, tudo isso aqui está grifado em letra minúscula, né? Deus, Deus e deuses, aqui está grifado em letra minúscula. Para eles, é por isso, quando um homem se distinguia entre os outros por suas ações, seu gênio ou pelo seu poder oculto, incompreendido pelo vulgo, né, pela compreensão
da capacidade humana daquela época, eles faziam-no como um Deus. Ele rendia um culto depois da sua morte. E Kardec aqui tem uma explicação bem grande de Kardec, eu vou ler e depois nós vamos comentar. Então essa é a resposta, agora tem a compreensão de Kardec. E ele fala, a palavra Deus, e está grifado em minúsculo. Entre os antigos tinha uma acepção muito extensa, tinha um conceito, tinha um atributo muito extenso. Não era como nos nossos dias. Hoje, quando a gente vê a palavra Deus, ela está em maiúsculo. E a gente tem a compreensão de quem é Deus, Então, era uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica dada a todo ser colocado fora da condição de humanidade. Então, aqui é muito importante essa compreensão de Kardec. Então, nos primórdios, a palavra Deus, ele tinha essa conotação. Era uma qualificação genérica dada a todo ser colocado fora da condição de humanidade. Então, todo aquele que produzisse um fenômeno ou tinha ali manifestações, ele era tido como Deus. Então, em letra minúscula. Ora, as manifestações espíritas, revelando-lhes a existência de seres incorpóreos, agindo como potências da natureza, eles os chamavam de deuses, como nós chamamos de espíritos. Então, tem essa conotação, essa explicação, e aqui fica muito claro o significado daqueles que tinham, que dominavam esses fenômenos, O Deus da chuva, que para nós são espíritos, que colaboram com a natureza, com o progresso, com o princípio das coisas. Então, eles tinham como deuses, e hoje nós temos como espíritos. É uma simples questão de palavras, com a diferença de que, na sua ignorância mantida de propósito, aqueles que nisso tinham interesse e lhes elevaram templos, altares muito lucrativos, enquanto que para nós eles são simples criatura, como nós, mais ou menos perfeita e despojada do seu envoltório terrestre. Então, era conveniente naquela época que se mantivesse oculto a opinião da sociedade que aqueles fenômenos eram provocados por espíritos. Então, eles rendiam cultos, eles ganhavam dinheiro, era muito lucrativo, render oferenda e ornar aqueles altares, porque muitos tinham lucro com essa questão das ofertas, que eram dadas para esses deuses, Se se estuda os diversos atributos das divindades pagãs, reconhecem-se sem dificuldade todos os atributos dos nossos espíritos. Então, se a gente pensar Deus do trovão, Deus das marés, Deus do sol, Deus das estações do ano, a gente reconhece que tem a condição, como nós já estudamos em questões passadas, que cada espírito tem sua função no universo. Tem alguns numa hierarquia mais elevada que comandam esses fenômenos, como as tempestades, os cataclismas, contribuindo com a renovação da natureza, E tem aqueles encarregados, tem aqueles que são subordinados, encarregados de produzirem os efeitos.
Então, depende da hierarquia, do adiantamento de cada espírito, eles têm uma função, né? Eles desempenham uma função para auxiliar nessas mudanças que são necessárias para o nosso planeta. Como ele fala aqui, né? Todas as propriedades no seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito, o papel que eles desempenham nas coisas da Terra. E o cristianismo, vindo clarear o mundo com sua luz divina, não podia destruir uma coisa que já está na natureza, mas orientou a adoração para aquele a quem cabia. Então, adorar o espiritismo, o catolicismo, né, o cristianismo trouxe essa compreensão para nós adorarmos o Deus único. É aquele, o responsável por governar todas essas condições, né, da natureza. Ele é o criador da natureza, ele governa todas a sua criação. Só que ele tem aqueles que desempenham o papel de organizar as coisas. Então, cada qual tem a sua função na natureza, né? Que também delegam para aqueles que executam as ações. Mas devemos adorar aquele, né, que rege o universo, o Criador de todas as coisas, e foi o cristianismo que nos trouxe, né, essa condição. Então, foram diversamente interpretadas e frequentemente exploradas sobre o domínio do mistério, né? Enquanto que a religião aí viu os fenômenos miraculosos dos incrédulos, os incrédulos viram os embustes, mentiras, né? Hoje, graças a estudos mais sérios feitos sobre a luz do espiritismo, liberto de ideias supersticiosas que obscurecem através dos séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Então, hoje já nós não temos a condição de ver essas manifestações da natureza de forma supersticiosa, porque nós já temos a ciência, né, que revela essas condições. Nós temos o espiritismo que nos trouxe também as informações. Então, resumidamente, né, Kardec aqui está dizendo o seguinte, que de certa forma esses fenômenos que existiam em todas as épocas da humanidade, desde os primórdios, existem essas manifestações, né, da natureza. Então, elas acabaram contribuindo para que a humanidade acreditasse que existiam vários deuses. E à medida que esses fenômenos aconteciam e as pessoas verificavam que aquilo estava acima, né, da capacidade humana, eles acreditavam, né, que ali tinha uma causa superior. Em cima de tudo aquilo tinha uma causa superior, né, causando aqueles fenômenos. Uma causa superior causando os fenômenos. E cada um desses efeitos, eles acabavam dando um nome para deuses, né? Então, eles compreendiam que tinha ali uma força maior, mas que eles acabavam repartindo as coisas como se fossem responsabilidades parciais, né? Então, Deus disso, Deus daquilo, como já citamos. E já sabemos que sim, existe essa questão, mas não são deuses, são os espíritos, né? Mas que quem comanda e rege o universo é o Deus único. E como esses fenômenos mediúnicos, eles sempre existiram, então, naturalmente, aquelas pessoas que demonstravam que eram médiums, né, eles eram médiums, mas que no passado se via não se tinha esse conhecimento,
né? Então a gente não tinha o conhecimento dessa mediunidade, que as pessoas eram médiums, né? Por exemplo, a gente pode citar aqueles que apresentavam potencialidades para cura, para vidência, né? Para premonições, como a gente já estudou, as pitonisas, os sacerdotes, até mesmo, né, os santos da Igreja Católica, né, foram atribuídos para eles, né, condições de milagres. Então, hoje nós temos já esse conhecimento e esse entendimento, né? Então, a doutrina espírita, ela nos libertou dessas ideias, né, desse politeísmo, mesmo naquele momento eles entendendo, né, que os deuses eram deuses, mas que na verdade eram os espíritos que produziam, né, aqueles fenômenos da natureza, mas a humanidade naquele momento não estava preparada para esse entendimento, né? Então precisava o amadurecimento da humanidade para essa tomada de compreensão das coisas. Aí veio Moisés, que nos trouxe essa ideia, então o povo hebreu participou, né, desse processo, ele contribuiu com o cristianismo através dessa divulgação, né, expansão da ideia do Deus único, e o Espiritismo nos trouxe a compreensão desses fenômenos, que nada mais são do que os fenômenos da natureza, regido, né, por esses que são encarregados, né, de comandar essas questões da natureza, mas comandada por uma força única, uma potência única, que é o nosso Pai Maior, o nosso Criador. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Iremos encerrar a nossa reflexão dessa semana. Uma excelente semana a todos.